Olá, a gente voltou aqui para o nosso curso. Hoje o módulo 6 ele é sobre formalização, licenças e tributação no consultório. Já deu até aquela pontinha de dor de cabeça, assim, né? Meu Deus, tributação, licença. A gente, para a gente dentista, isso parece que é grego, né? Mas voltando um pouquinho aqui, ó, a gente já está no sexto módulo do meu primeiro consultório. A gente já passou por tipos de consultórios, tipos de sala, biossegurança, gerenciamento de resíduos, radiologia, instrumentais e equipamentos. Então a gente já fez 5 módulos. Se você ainda não viu desses 5 módulos, pode voltar algumas casinhas ali e assistir. São módulos que eu procuro falar de forma bem clara, bem simples, para a gente que é dentista aqui entender tudo que a gente precisa para resolver, para montar o seu consultório, para deixar tudo certinho para você ter uma liberação da licença sanitária, ter um bom atendimento para o seu paciente e evitar algumas dores de cabeça que eu mesma já passei há um tempo atrás, quando fui montar alguns consultórios, mas que hoje eu resolvi compartilhar com vocês para pular essas etapas. O objetivo desse módulo é que você aprenda o regime tributário que seria melhor para você utilizar, tá bom? A natureza jurídica, o que é o KNAI, que você vai ter que escolher, qual o KNAI, emissão de nota fiscal, os alvarás, as licenças, as obrigações acessórias que você precisa para o seu consultório. Vamos começar com uma coisa bem simples. Pessoa física e pessoa jurídica. A pessoa física, o dentista, ele pode atuar na pessoa física como autônomo, tá? Ele pode, através disso, ele precisa recolher o imposto sobre serviço, que é o ISS, e imposto de renda. Para isso, ele precisa fazer o livro caixa. O livro caixa nada mais é do que o diário de valores da sua clínica. Tudo que entra, tudo que sai, e isso daí precisa ser anotado dentro do seu livro caixa. Para que você tenha assim, uma noção, né, do que entra e do que sai, mas para que isso fique registrado também, tá? Porque a incidência de imposto nessa forma, ela é sobre o seu lucro, tá? Então, colocou lá despesa, colocou lá receita, tudo que entrou, tirou a despesa, o lucro que sobrou, aí você vai pagar em torno de zero, às vezes pode ficar isento, mas você pode pagar até 27,5% de imposto nessa forma que você escolher, tá? De ser autônomo. Se o seu paciente precisa, né, de um recibo para fazer a declaração, todo pagamento que entrar, você precisa fazer o recibo saúde. Então, precisa fazer um cadastro na prefeitura da sua região, né, no site da prefeitura, e através desse site você emitir o recibo saúde para o seu paciente, tá bom? Se você optar pela pessoa jurídica, a gente tem outras formas de tributação. Então, na pessoa jurídica, você vai ter um CNPJ, que é a pessoa da sua empresa. Você pode optar pela sociedade limitada unipessoal, que é a antiga Ireli, e na sociedade limitada, ela é limitada. E nesse caso, ela só pode, por ela ser unipessoal, só pode um sócio. Caso você queira ter mais de um sócio, aí você tem que optar por uma limitada simples, tá? Nessa daqui, você precisa separar tudo que for das finanças. Então, não é que nem aquele livro caixa que você tinha. Nesse caso aqui, por você ser uma pessoa jurídica, ter um CNPJ, você precisa fazer emissão de nota fiscal. Então, todo o tratamento que você receber é emitida a nota fiscal. E nessa nota fiscal é cobrado o imposto. Normalmente, a alíquota de odontologia, ela está em torno de, acho que 6%. A gente vai falar um pouquinho disso lá na frente, tá? Deixa eu só conferir aqui a alíquota de 6 a 11%, tá bom? No caso de nós, dentistas, a gente consegue trabalhar tanto na pessoa física como autônomo, quanto na pessoa jurídica, tá bom? Então, você pode fazer, mas tem que ser tudo bem detalhadinho. Então, se você recebeu pela pessoa física, você emite o recibo saúde. De autônomo, como pessoa física, você consegue deduzir as despesas. Então, por isso que você paga o imposto sobre o seu lucro. No caso da pessoa jurídica, no caso de CNPJ, CLU ou limitada, se você tiver sócio, você paga o imposto sobre tudo que entrou, sobre a receita. Então, dá para fazer de um jeito que você consiga deduzir as despesas ali na pessoa física, e aí você consegue pagar menos impostos se você conseguir zerar ali receita com despesa e zerar, e você jogar o restante na pessoa jurídica. E aí você paga somente 6%. Lembra que se você tiver lucro ali na pessoa física, você vai pagar 27,5%, tá? Se você tiver o lucro, toda a receita que entrar aqui na pessoa jurídica, você vai pagar 6%. Então dá para você fazer um pouquinho dessa distribuição, tá bom? Ajuda você aí a ter como eu posso dizer, uma inteligência contábil dentro da sua empresa, para que você não pague imposto sem necessidade. Combinado? Vamos ali um pouquinho mais para frente, vamos falar sobre
Sobre a pessoa jurídica, ainda se você tiver pessoa jurídica, é importante que você cadastre dentro do CRO, do Conselho Regional de Odontologia, a pessoa jurídica, que é a sua empresa. Então, você vai pagar a anuidade da pessoa física, porque você precisa pagar por você, e vai pagar da pessoa jurídica, que é da sua clínica. Precisa fazer o pagamento dessas duas pessoas, se você atuar como pessoa jurídica, tá bom? A clínica, ela tem um CRO, um número de CRO próprio para ela. Inclusive, se você for fazer as inscrições de convênios odontológicos para atender como pessoa jurídica, eles exigem isso também, tá bom? Vamos mais para frente. Como eu falei, vocês podem trabalhar com as duas pessoas, trabalhando dessa forma, tá? E você vai precisar das licenças típicas. O que são as licenças? Alvará de funcionamento da prefeitura, alvará sanitário da vigilância sanitária. Você precisa de vistoria do corpo de bombeiros, tá? As licenças radiológicas, se você tiver equipamentos maiores, um tomógrafo, um equipamento panorâmico, aí você precisa de uma licença radiológica também, tá bom? Dentro ali antes de você emitir o seu cartão do CNPJ, a gente precisa colocar um KNAI. É através desse KNAI que é calculada a alíquota de quanto você vai pagar de imposto. O KNAI, claro, você vai escolher só se você optar pela pessoa jurídica, tá bom? CNPJ. O KNAI para odontologia, o que a gente usa como principal atividade odontológica, ele é o 8630, dígito 5, /04. Esse KNAI que você vai pagar e que você vai ser tributado em torno de 6%, tá? E o serviço do ISS, que é o Imposto sobre Serviço, ele também vai ser calculado através da alíquota. Ela pode variar de 2% a 5%, tá bom? Os regimes tributários que você pode escolher. O Simples Nacional, que é o mais simples, tá? Então, dentro desse Simples, ele tem um pacote de benefícios, assim, né? Então, a odontologia consegue se enquadrar no anexo 3, aí você consegue reduzir o valor da sua alíquota. E você consegue ter Prolabore, você vai pagar FGTS e vai pagar os encargos, tá bom? Ele é um regime bem simplificado para tributação. Você consegue pagar tudo numa guia só, que é a guia DAS. Ele é menos burocrático e, através disso, pelo anexo 3, você consegue reduzir a carga tributária, tá bom? Sobre a carga tributária, né? Que eu já falei, são 6% sobre o faturamento. Faturamento é tudo que entrou, não é o lucro, tá? Então, se o paciente pagou R$1.000, você vai pagar os 6% dos R$1.000. Lá na pessoa física, se o paciente pagou R$1.000, você gastou 300 com protético, 200 com material, vamos supor que sobrou 500, você vai pagar sobre os 500 que sobrou. Mas lembra que lá você pode pagar até 27,5%, tá, do lucro. Se 2 dentistas forem sócios, o melhor regime ainda é a limitada, tá? Mas não é mais a SLU, que é a unipessoal. E pode atuar no Simples Nacional também, tá? A alíquota continua 6% e os encargos também são INSS, então tem Prolabore, aí tem 11% de taxa do sócio ali, né, de encargos. Tem os encargos trabalhistas também, se você tiver funcionário, tá bom? Os outros tipos de regime tributário, como o lucro presumido e o lucro real, eles não são muito utilizados para dentista, principalmente se você tiver o meu primeiro consultório ali, tá bom? No caso do Simples, que é o que a gente estava falando, você pode faturar até 180 mil por ano, tá? Para ficar enquadrado nesses 6%. Como funciona a emissão de nota fiscal? Quando você abre um CNPJ, você precisa fazer um certificado digital, tá? Certificado digital é um cartão que você vai conseguir acessar, ele é um certificado mesmo, que você consegue acessar todos os seus tributos dentro da pessoa jurídica, tá? Dentro do site da prefeitura. Através do site da prefeitura também você consegue emitir nota fiscal, né? Esse ano, inclusive, eles tiveram uma mudança assim, de emissão de nota fiscal, mas nada muito complexo. Lá, quando você vai emitir a nota fiscal, você vai colocar o KNAI que você atua, a alíquota que você trabalha, o valor que você computou de faturamento, né? Então, tudo que entrou é o valor total, você vai faturar e vai pagar o imposto sobre aquilo, tá bom? Tudo dentro do portal emissor de nota fiscal eletrônica ali, tá? Essa nota fiscal você também tem, conforme o paciente, que a gente tem que identificar o tomador. O tomador é o paciente que pagou para você, tá? E aí você precisa identificar, colocar lá o CPF dele e tal, e entregar a nota fiscal para ele. Se você não faz isso, você está sonegando imposto. E aí você pode cair numa malha fina. Então, bastante cuidado, faça tudo dentro do período que tem que ser apurado. Então, normalmente, o mês de novembro, você pode fazer isso até, se eu não me engano, 20 de dezembro, tá? Até 20 do mês seguinte, mas você precisa fazer mês a mês. Senão chega lá no final do ano, ou no começo
quando está finalizando o prazo para entrega de imposto de renda, começa a vir aquele monte de paciente pedindo recibo, pedindo nota, e aí você não consegue emitir mais as notas anteriores, e aí você pode se complicar contabilmente e até ter multa, né, da Receita Federal. Multa da Receita Federal, você pode, se você não pagar, você pode entrar em dívida ativa, e aí a coisa vai complicando, tá? Então faça tudo bem certinho. Apurou do mês de um mês, já coloca ali até o dia 20, já emite todas as notas que você precisa, entrega as notas fiscais de todos os pacientes que fizeram pagamento para você, tá? Então, essas são as obrigações que você precisa ter ali de emissão de nota fiscal. Tem as obrigações acessórias, tá? Que você emite as DAS também. Tem as obrigações da CLT, aí você vai ter acesso ao e-social. Tem o FGTS digital também para os seus pacientes, para você, se você receber para o Labore, tá? Então, precisa emitir tudo isso. Como boas práticas, você organize isso dentro do seu consultório de forma que você tenha todas as notas emitidas, entregue todas as notas para os seus pacientes, porque às vezes eles podem perder e você precisa de uma cópia aqui. Deixa sempre tudo muito arquivadinho, muito certinho. Se você atuar com livro caixa, deixa o seu livro sempre bem registrado, bem detalhado. Treine sua secretária para que todo o valor seja registrado no livro caixa ou registrado para fazer a emissão da nota fiscal, tá? Não se perca nisso, porque dívida ativa pode prejudicar o seu trabalho, tá bom? Então, um checklist aqui que a gente fez, eu acabei não mudando os slides aqui, mas falei sobre KNAI, sobre ISS, sobre as obrigações, a social, a nota fiscal do CNPJ, as DAS que você precisa emitir, tá? Sobre as licenças, alvará sanitário, de funcionamento, é do Corpo de Bombeiros, licenças radiológicas, se você precisar, tá? E agora vamos para um checklist aqui. Então, checklist. Primeiro, você vai definir em qual pessoa você vai atuar. Pessoa física, autônomo ou pessoa jurídica. Vai ter sócio? Não vai ter? Se não tiver sócio, quiser atuar só na pessoa jurídica, pode optar pela unipessoal, pelo modelo simples, tá? Se tiver sócio, pode ser uma limitada, modelo simples. A tributação é igual, tá? Só tem a parte dos prolabores, que é isso daí precisa ser definido. Nessa daí vocês vão pagar 11% de sobre o prolabore que emitir, tá? E as alíquotas de faturamento, tudo que entrar na pessoa jurídica é de 6%. Se for atuar como autônomo, você paga 27,5% sobre o lucro. Então, o que entrou menos o que saiu, o que sobrou você paga 27,5%. Tá vendo que você tem que fazer conta? Você vai pagar 27,5%, mas aqui você pode deduzir. E lá na pessoa jurídica você vai pagar 6% de tudo que entrar. Então, tem como fazer uma forma inteligente contábil aí para você conseguir pagar impostos corretamente sem prejudicar o seu atendimento clínico ou a vida financeira da sua clínica. Então, aí você, depois que você definiu como você vai registrar a pessoa jurídica, né? Vai entrar lá na junta comercial, registrar, vai definir o KNAI, vai fazer uma inscrição municipal. Depois que saiu a sua pessoa jurídica, você vai fazer inscrição no CRO da sua clínica. Você provavelmente já vai ter o CRO da pessoa física, você vai precisar fazer da pessoa jurídica. Quando você faz isso, você já precisa nomear um responsável técnico. Se você é unipessoal, se é só você ali dentro do seu consultório, é você mesmo que vai ser o responsável técnico. Se você tiver um sócio, tem que optar entre os dois qual que vai ser o responsável técnico. O responsável técnico só pode responder por um CNPJ. Então, se você atua em outras clínicas ou quiser abrir outras clínicas, saiba que você não pode ser responsável técnico de 2 lugares ao mesmo tempo, tá? Vai solicitar um alvará sanitário, um alvará de funcionamento, depois que tiver tudo ok. Vai entrar lá no site da prefeitura, habilitar sua nota fiscal, emitir um certificado digital. O certificado digital, ele vence anualmente, tá? Então, todo ano você precisa ficar fazendo a renovação dele, tá bom? E é pago por isso, e se eu não me engano, uma empresa terceirizada, tá? Que faz certificado digital. Você vai implementar todos os controles fiscais, financeiros e os calendários de obrigação. Então, você tem toda a parte de pagar, se você tiver funcionário, você vai ter que emitir sempre FGTS, todos os encargos trabalhistas, tem a parte de segurança do trabalho, que você precisa ter também, fazer um pagamento mensal. Tem DARF que você vai emitir, vai ter as DAS todas que você vai precisar emitir, imposto sobre serviço. Então, esses são impostos que são importantes que você tenha certinho dentro do seu calendário, tá bom? Para não ficar nada para trás. E atualizar os procedimentos padrões e todas as licenças que você precisa, radiológica, de resíduo, de biossegurança, empresa para você contratar para lixo hospitalar, tá? Tem que estar tudo bem regularizado. É um pouco complicado. Então, depois dessa aula, que eu tentei deixar bem claro ali para vocês, o ideal é que você contrate um serviço contábil, que você pague ali mês a mês a sua contabilidade, eles ficam responsáveis por emitir todas as DARFs para você, emitir todas as DAS, você só precisa passar os valores para ele. É um valor que eu considero como investimento, tá? Não é tanto custo, assim, não, é quase um investimento
que você tenha uma boa assessoria contábil, mas que você entenda, né? Não largue tudo lá na mão da contabilidade, mas que você entenda como funciona essa parte de tributação e qual que seria melhor para você fechar para a sua forma de atendimento, tá? É, é chatinho? É, dá um incômodozinho? Dá. Mas aqui eu passei a melhor forma para você escolher ali, conforme você for atuar no seu primeiro consultório, tá bom? Então, hoje a gente encerra esse módulo por aqui. Próximo módulo, módulo 7, contratações, rotinas trabalhistas e pessoas. Então, a gente vai voltar a falar sobre pessoas. Te encontro na próxima aula.